boa tarde a todos. Vamos hoje, então, finalizar nosso curso, né? Nossa quarta aula. E, parecida com a última aula, vamos fazer um trabalho, uma coisa mais dinâmica, vai ser uma aula interativa, né? E vocês vão poder participar fazendo um exercício. Nós passamos na última aula, foi disponibilizado para vocês no ambiente EAD, um exercício de elaboração de ementas. A gente selecionou dois casos, são casos reais, julgamentos que realmente ocorreram. Foi disponibilizado relatório e voto para vocês para a elaboração de uma ementa. Mas, assim, a gente sabe que alguns não tiveram oportunidade de realizar essa atividade, que a gente considera bem importante para o curso, né? Afinal de contas, nosso curso é um curso voltado para a elaboração de ementas, né? Então, a gente vai disponibilizar 15 minutos para quem ainda não teve oportunidade. É o caso 2 que vai ser disponibilizado para vocês, né? Porque tem o caso 1 e o caso 2. Nós vamos comentar também o caso 1 para quem já fez o trabalho em casa, né? E vocês façam, quem não fez agora, pode trabalhar em cima do caso 2. E nós vamos comentar depois essa ementa, a ementa que foi adotada pelo colegiado nesse julgamento, e também vamos fazer alguns comentários sobre o que essa ementa pode ser melhorada, né? Nosso objetivo é sempre aprimorar essa redação e dentro da padronização do CNJ. Então, a Patrícia vai disponibilizar o link, né, Patrícia, para a atividade. Nós vamos agora aqui no chat colocar o link do EAD. Vocês vão entrar no EAD, fazer o login, né? E vocês vão encontrar na atividade da aula 3, em atividade complementar, um caso e o caso 2. Vocês vão fazer o caso 2. O professor pode compartilhar aqui na tela o caso 2, só para eles Sim. certificarem, né? Do Sim. início do relatório. Então, esse aqui é o caso 2. É uma apelação do Fundo Nacional de Desenvolvimento. Não é um caso difícil, gente, é um caso tranquilo, tá? É um mandado de segurança, né? E tem aí três questões, basicamente, para serem tratadas nessa ementa, né? O primeiro é a questão da legitimidade ou ilegitimidade do FNDE. A outra situação é o mérito mesmo, né? Da carência, da extensão da carência, porque foi feito um financiamento, né, pelo FIES, um financiamento do curso superior, e o que foi pedido aqui nesse mandado de segurança é a extensão desse FIES do contrato até o final do período de residência médica. Esse é o mérito mesmo, né? Mas tem uma outra questão também, é que o FNDE alega que não foi postulado esse pedido no prazo, esse pedido de extensão do prazo de financiamento, né? O período de carência, a extensão do período de carência, não foi postulado administrativamente dentro do prazo, né? Então, o que foi decidido aqui no... Vamos passar aqui, deixa eu tentar passar para frente. O voto rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva, né, do FNDE. Aqui tem a explicação, né, da questão. Aqui já trata do mérito mesmo, né, que é o direito do estudante de medicina que cursar especialidades prioritárias definidas em lei, né, definidas em ato do Ministério, de ter o período de carência estendido. Então, aqui no caso concreto, o impetrante ele comprovou que ele
ele é da medicina e que ele optou por uma especialidade prioritária, no caso foi a anestesiologia. Então, ele tem direito a essa extensão do período de carência. E a postulação administrativa, aqui também a questão que não foi postulada dentro do prazo, então também foi negado pelo colegiado com base na jurisprudência. Aqui tem a citação de uma jurisprudência, né, dizendo que essa extensão do prazo de carência do financiamento ele pode ser estendido independente de ter ocorrido ou não o pedido dentro desse prazo da residência, né? São dois julgados aqui, e o final aí é a conclusão, né, do voto, que foi o voto condutor, no sentido de que o impetrante ele tem o direito a essa extensão, e assim a sentença foi mantida, porque a sentença concedeu a segurança para garantir ao impetrante a extensão do prazo de carência do contrato de financiamento estudantil, estendido pelo período de duração da residência médica. Então, são esses 3 pontos que devem ser tangidos na ementa. Isso, 15 minutos, né? É porque como eu falei, são só 3 pontos, né, que os participantes devem se fixar, né, esses 3 que eu mencionei, e pode ser feito de uma forma bem sucinta. Ali tem o relatório e tem o voto, né? Se for prestar bem atenção, o voto ele é curto, né? Na verdade, tem um grande espaço ali que está tomado pelas 2 emendas que estão citadas na jurisprudência, mas o que está sendo decidido mesmo é pouca coisa, são alguns poucos parágrafos, né, que devem ser trazidos para a ementa, né, com uma linguagem concisa, reduzida, da forma que a gente já estudou aí. É o caso do FIES, né, professor? Só para confirmar. Isso, do FIES, exatamente. Do FIES, é o caso 2, ok. é o financiamento estudantil. Correto, é esse então, desse link que a gente enviou por último agora. Então, sanadas as dúvidas, podemos abrir o cronômetro. O cronômetro, ok. Bom trabalho para todos, bom exercício. Então, pessoal, vou mostrar para vocês como que foi. Essa aqui é a ementa oficial que foi adotada nesse julgamento, né? Aqui no primeiro item foi tratado a questão da legitimidade. No segundo ponto do dispositivo foi colocado aqui o direito à extensão, né, no prazo de carência. E no terceiro, a questão lá a falta de pedido no prazo, né, que não inviabiliza essa extensão do prazo de carência. Ele acrescentou ainda aqui um quarto item, dizendo que restou provado que o impetrante ingressou em um programa credenciado na residência médica, a anestesiologia, área considerada prioritária pelo Ministério da Saúde, fazendo jus à extensão da carência pleiteada. Então, o que ele fez aqui? Ele, em cada item aqui, foi tratado um daqueles tópicos que eu mencionei para vocês no início do exercício, né? E no final ele colocou a situação específica do caso concreto, né? Aqui esse cabeçalho aqui, assim, eu faria algumas coisas diferentes. E eu fiz aqui uma redação alternativa, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Eu vou conseguir colocar junto, na mesma tela. Mas, aqui no cabeçalho, ele colocou, né, o administrativo, mandado de segurança, ensino superior,
Eu acho que dá para dar uma enxugada aqui, né? Então, eu coloquei o administrativo, mandato de segurança, ensino superior, contrato de financiamento estudantil, eu já coloquei só o FIES aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Eu tirei toda essa questão de contrato e tal. E a legitimidade passiva do FNDE, ele colocou preliminar, né? Então, isso aqui, a legitimidade, ela é sempre uma questão preliminar. Então, ficou um pouco redundante isso aqui, não acho necessário. Eu tirei a palavra preliminar e botei a legitimidade passiva do FNDE. Extensão do prazo de carência, que é o assunto, né, principal. Residência médica, especialidade prioritária, possibilidade. Aqui ele colocou a possibilidade no final, né? Então, na verdade, assim, a possibilidade, a palavra possibilidade, ela está vinculada à ideia de extensão do prazo de carência. O que ele colocou? Ele colocou extensão do prazo de carência, residência, especialidade prioritária. Aqui ele já colocou perda de prazo para postulação administrativa, e aqui a possibilidade. Então, eu tirei essa possibilidade daqui porque ele é um termo que está ligado à extensão do prazo de carência. Então, eu coloquei ele para cá, né? Coloquei aqui, ó. Extensão do prazo de carência, residência médica, especialidade prioritária, possibilidade. Possibilidade de quê? Da extensão do prazo de carência em caso de residência médica, especialidade prioritária. Então, puxei ele para cá. Perda de prazo para postulação administrativa. Aí aqui ele colocou perda de prazo para postulação administrativa, possibilidade que eu passei para lá, né? Sentença mantida é o resultado, né? Que, como a gente já estudou, ele não tem necessidade de estar aqui no cabeçalho. Então, na verdade, existe a possibilidade, existe a irrelevância da perda do prazo para postulação administrativa, pelo que eu entendi lá do voto, né? Então, eu coloquei perda do prazo para postulação administrativa e relevância. E relevância para quê? Para o deferimento do direito à extensão do prazo de carência. Por isso que eu alterei ali a ordem do cabeçalho, né? Aqui no item 1, eu fiz uma redução desses enunciados legais, né? Aqui ele fala artigo 3º e tal, eu reputei que a gente pode deixar isso só no voto mesmo, né, do relator, no caso, e eu coloquei só o nome das leis. Então, coloquei aqui só os dispositivos normativos sem especificar o artigo. Coloquei parte legítima para figurar na relação processual de demandas em que são discutidos créditos do financiamento estudantil, participar dos contratos do programa. Aí eu coloquei, entre parênteses, a lei e a portaria, né? Então, assim, isso aqui é suficiente para situar o leitor que esses são as normas da onde que se extraiu a questão da legitimidade do FNDE. Aqui no segundo item, o segundo item eu não mexi. Eu mantive do jeito que ele colocou lá, né, que é o direito à extensão do prazo de carência do contrato de financiamento estudantil, né? O item 3, item 3 também eu mantive, né? E o 4 eu mudei um pouquinho. Ele falou, no caso dos autos, restou provado que o impetrante ingressou, né? O que eu fiz aqui foi apenas dizer que ele, se está provado, porque ele ingressou, né? Então, botei o impetrante ingressou em programa credenciado de residência médica na especialidade anestesiologia, área considerada prioritária,
pelo Ministério da Saúde, razão pela qual faz jus à extensão de carência pleiteada. Aqui eu mudei um pouco a redação, porque ele colocou a anestesiologia fazendo jus à extensão de carência. Eu tirei o gerúndio, fazendo jus, razão pela qual faz jus, eu botei no presente, né, que a gente já estudou isso também, sobre os tempos verbais prioritários ali, né, a extensão de carência pleiteada. Uma outra observação que eu faço em relação a essa ementa, na verdade, é uma observação que diz respeito mais ao voto, porque o voto tratou nessa ordem da legitimidade, ele entrou no mérito mesmo, propriamente dito, do pedido, né? E depois ele colocou a falta de pedido administrativo, né? Isso aqui, o voto deveria tratar isso antes, da questão do pedido administrativo, porque é como se fosse uma preliminar também, e o mérito deveria entrar aqui. Mas eu mantive aqui a ordem que está lá no voto, né? Mas a gente tem que se ligar nisso também na hora que for fazer a redação do voto. Alguém tiver algum comentário para fazer sobre esse caso? A Cristiane levantou a mão, professora. Cristiane está sem câmera? Acho que ela está. Isso. Eu estava acionando aqui, só para não. Oi, Cristiane, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo. Eu fiquei com a seguinte dúvida sobre essa questão até da ordem das matérias que foram tratadas no voto, porque às vezes a gente percebe ali na hora de revisar uma ementa, né, ou enfim, fazer alguma ementa de algum relatório que tenha sido alterada a relatoria para o acórdão, né? A gente deve necessariamente obedecer essa ordem do voto ou, às vezes, para ficar mais clara a ementa, a gente pode alterar essa ordem? Bom, tem aquele velho ditado, a ordem dos fatores não altera o produto, né? Assim, via de regra, bom, você está dizendo, então, o caso então, que existe um outro relator para o acórdão, seria isso ou não? Não, eu digo porque às vezes, principalmente nos casos, assim, quando é um voto, às vezes, do próprio gabinete, muitas vezes, né, a pessoa que tratou ali naquela ordem já obedece àquela mesma ordem, né, que segue no voto. Mas, às vezes, pode ser que se entenda por, enfim, né, alterar ali a minuta apresentada para a ementa, né? Mas eu também observo, às vezes, que na hora de alterar a relatoria, às vezes a gente percebe que ficaria mais claro se expusesse o item 3 lá, terceiro item, como tratando antes do item 2 ali, num ponto em que, por exemplo, não houve divergência, né? Assim, é só uma questão de ordem mesmo, sem alterar o conteúdo, assim. Pode ser feito isso na hora da ementa? Não se recomenda que faça? Como que é a orientação nesse sentido? Se você estiver revisando um voto do próprio gabinete e a própria pessoa que fez a redação do voto, ela está fazendo também a elaboração da ementa, o ideal é que converse com ela para que ela altere a ordem do próprio voto, né? Para que o voto fique na ordem lógica, preliminar, mérito, né? E para que fique tudo em consonância. Agora, se há uma situação dessa, que o voto já está pronto, a ementa vai ser feita, elaborada depois, eu creio que pode ser alterada essa ordem. Eu não ficaria preso eu não ficaria preso à ordem do voto, né? Porque, como eu disse, assim, existe uma ordem lógica e, no caso, o voto não obedeceu, mas a ementa ela pode obedecer, ela é um resumo do voto, mas não necessariamente ela precisa trazer a mesma ordem do voto. Inclusive, assim, quem tem prática, né, judiciária deve perceber que muitas vezes a própria petição do advogado ela já vem fora de ordem, né? É muito comum a gente ver isso, assim, a petição já vem, ele coloca o mérito, aí lá depois ele fala da legitimidade, da competência, né?
Então, esse caso aí é muito tranquilo. Assim, eu quando vou trabalhar em cima do processo desse, eu coloco tudo na ordem, independente. Eu posso até colocar no relatório na ordem que o advogado colocou, né? Ele falou primeiro de mérito e depois de legitimidade, por exemplo. No relatório eu coloco, aí ele falou isso, falou aquilo, né? Mas na hora de tratar no voto, aí eu coloco na ordem, né? Porque o relatório, ele, né? Mas eu acredito que a gente pode colocar a ementa numa ordem mais lógica, assim, como seria esse caso aí, né? Poderia ser invertido aquele ponto, o 2 com 3, se não me engano, né? Que o mérito foi colocado antes da questão da postulação administrativa. Eu olhei rapidamente, mas me pareceu isso. Mas eu não ficaria preso na ordem que está o voto, não. Mas o ideal seria que a pessoa que elaborou o voto colocasse ele na ordem, né? Inclusive, o voto, para o desembargador chegar num julgamento com voto fora de ordem, não é uma coisa muito boa, né? Ele tem que levar o voto dele já na ordem, na ordem lógica correta, né? E a ementa deve seguir esse voto. Tá certo. Muito obrigada. Mais alguma questão, gente? Quem quer falar mais alguma coisa? Eu vou colocar aqui, então, Patrícia, o caso 1, para a gente dar uma comentada aqui, para quem trabalhou com ele na atividade, né? O caso 1, vamos lembrar aqui, então, o caso 1 é um agravo de instrumento, numa exceção de presectividade, né? Um agravo de instrumento interposto pela União contra uma decisão que rejeitou uma exceção de presectividade e assegurou habilitação de herdeiros na fase de execução de ação mandamental. A agravante sustenta que o feito de origem trata de exceção de presecutividade, que visa a extinção da execução em razão do falecimento dos beneficiários do título resultante do mandado de segurança, que a morte transfere aos sucessores a perseguição do direito patrimonial no bojo da ação ordinária, jamais no mandado de segurança, que não admite a habilitação na fase de conhecimento por ser o direito personalíssimo, requer, ao final, o provimento do recurso e a extinção do feito executório. E aí, o que o voto decidiu aqui? Essa lei trata de restituição de valores devidos pelo decujus aos dependentes ou sucessores, né? E então aí ele trata o decreto regulamentar, né? Tem essas normas aí que fala da questão da Então, o entendimento do STJ e desta Corte é no sentido de ser possível a habilitação de espólio ou herdeiros na fase de execução da ação mandamental, ou seja, não é apenas nesses casos de restituição de valores devidos pelos empregadores aos empregados, né, no caso de falecimento, não é esse caso, é isso mesmo. É possível a habilitação mesmo numa ação mandamental. Então, assim, é uma situação, é um caso muito simples, né, de habilitação dos herdeiros para receberem o valor do impetrante. Ele entrou com mandado de segurança e foi reconhecido o direito dele receber algum valor, que aqui no caso o relatório nem o voto explicam direito, mas a possibilidade desses herdeiros receberem. O juiz de primeiro grau deferiu esse direito, a União está agravando e o colegiado manteve a decisão. E o que foi decidido
em termos de ementa, foi isso aqui. Previdenciário, agravo de instrumento, habilitação de herdeiros, mandado de segurança, fase de execução, possibilidade, agravo e provido. Aqui já de cara a gente vê uma coisa meio estranha aqui, né? Que ele colocou previdenciário, agravo de instrumento, habilitação e mandado de segurança, ele colocou só aqui, né? Ele poderia colocar previdenciário, mandado de segurança, ou então mandado de segurança, previdenciário, agravo de instrumento. Mas, enfim, a gente tem que partir sempre do genérico para o específico, né? Ele entrou na especificidade aqui, a habilitação de herdeiros, e depois ele veio falar de mandado de segurança. Execução, possibilidade de agravo improvido. Na verdade, a sementa aqui não diz muita coisa, né? Mas ela é um pouco confusa. A morte do autor da ação mandamental em data anterior ao término do processo de conhecimento conduz à habilitação dos seus herdeiros na fase de execução e não à extinção do processo satisfativo. Precedentes do STJ. Eu fiz aqui uma redação alternativa, né? Eu coloquei o termo mandado de segurança aqui. Eu tirei o agravo de instrumento, porque aqui no caso o mais importante mesmo é a ideia que está por trás, né? É o fundamento jurídico. E aqui eu mantive, né? Eu só tirei aqui também o agravo improvido, né? Ó, aqui em cima, ó. E mantive aqui o texto e o resultado no final. Uma redação que eu achei um pouquinho mais lógica. Se alguém quiser comentar também, alguém que possa ter feito isso aqui ou não. Eu vou passar então, pessoal, não tendo nenhuma dúvida por aqui, eu vou passar para os comentários aqui da aula mesmo, né? A gente vai trabalhar algumas emendas de direito tributário e penal, que foi o que ficou combinado para essa aula número 4, né? Então, temos aqui uma primeira emenda de direito tributário, embargos de execução fiscal, Caixa Econômica Federal, legitimidade passiva, imunidade na ocorrência. A Caixa Econômica Federal é contribuinte de IPTU referente a imóvel financiado, porquanto detém a propriedade do bem até que ocorra a quitação da dívida pelo devedor fiduciante. Precedentes desta Corte, inaplicável ao caso, a imunidade tributária do artigo 150 da Constituição Federal. Então, o que a gente tem aqui são duas ideias diferentes, né? Duas teses diferentes. Essa ementa aqui, ao contrário de muitas outras que a gente já viu, que o caso comum que a gente pegou aqui são ementas muito extensas, com muita informação desnecessária, né, que a gente acaba conseguindo reduzir ela e deixar ela numa linguagem mais concisa. Aqui, o caso é exatamente o contrário. Essa ementa aqui, ela fala muito pouco, fala muito menos do que ela deveria falar, e ela não dá uma dica segura para a pessoa que está pesquisando a jurisprudência sobre o que é exatamente o tema aqui, né? Então, a questão 1 aí é a legitimidade passiva da CEF, da Caixa, em execução de IPTU, né, a Caixa na condição de credora fiduciária. É um contrato de alienação fiduciária em financiamento de imóvel, né? Então, e a questão número 2 diz respeito à imunidade tributária recíproca, né? E aí não diz exatamente por que a imunidade tributária não é aplicável. Ele só diz que ela é inaplicável, né? E não explica, né?
Então, assim, na verdade, é porque o imóvel, para que seja aplicada essa imunidade, ele tinha que ser vinculado ao programa de arrendamento residencial. Enfim, a questão é que a ementa não explicita as situações do caso concreto, tá? Então, assim, ela é muito, o caso dela, assim, ela é muito sucinta, mas ela é sucinta em demasia. Ela precisava informar melhor a questão da legitimidade da Caixa, né? Porque ela, como credora fiduciária, ela está legitimada nessa execução para IPTU. E também o imóvel, ele não integra o patrimônio do programa de arrendamento residencial, e esse é o motivo pelo qual não se aplica a imunidade recíproca, no caso. Caso 2 aqui já é um caso de penal, de processo penal, né? Contrabando de cigarros. Esse aqui é o caso contrário, né? O redator dessa ementa, ele escreveu demais para dizer basicamente que o princípio da insignificância não se aplica aqui no caso de contrabando de cigarros, né? Assim, a ementa está muito extensa, né? Ele colocou uma jurisprudência aí, o cigarro posto de mercadoria importada com elisão de impostos, incorre em lesão não só ao erário e atividade arrecadatória, mas a outros interesses públicos, como saúde, atividade industrial internas, configurando-se contrabando e não desse caminho. A introdução clandestina de cigarros em território nacional configura o delito de contrabando, sendo inaplicável o princípio da insignificância ao aludido crime, pois a conduta atinge interesses que transbordam a mera elisão fiscal. Então, assim, pelo que eu entendi, né, lendo rapidamente esse julgado, é que, bom, ele colocou ali no item 1 que foi comprovada a materialidade e autoria, né? Então, assim, é simplesmente uma questão de que está comprovado nos autos, né? E a parte segunda, o item 2 do dispositivo, fala dessa questão da não aplicação do princípio da insignificância, mas de uma forma um pouco extensa, né? Poderia ser um pouquinho mais enxuta essa emenda. Aqui temos mais um caso também de penal, né? Processo penal. O que a gente falou de evitar particularidades na ementa é uma coisa que normalmente quem trabalha com direito penal trabalha de uma forma um pouco diferente, né? É muito comum a gente ver emendas de direito penal com muitos detalhes sobre o caso, principalmente porque os casos são muito diferentes e tem muita questão de muita matéria de fato, né, de prova, e essas matérias acabam sendo citadas na ementa, né, no voto e também transcritas na ementa. Então, nós vamos ver aqui, essa ementa aqui, deixa eu só dar uma puxada aqui, eu estou com uma barrinha aqui na frente. Aqui é um conflito negativo de competência, né? Uma questão de competência. Ação anulatória de débito fiscal, esse não é penal, esse é fiscal também. Fiscal é o próximo. Ação anulatória de débito fiscal ajuizada posteriormente à execução fiscal, mesmo débito, conexão configurada. Então, que na verdade foi só uma questão de decidir uma competência, né? Competência para uma ação anulatória de débito fiscal. Parece que a ementa foi cortada aí, né? Não sei como é que está aparecendo para vocês. Não, está até o fim. Essa primeira parte aqui, juízo federal da terceira vara das execuções, isso aqui é uma particularidade totalmente desnecessária, né? Poderia ser excluída toda essa... Não interessa aqui o conflito, quais são as varas que estão em conflito, né? Porque isso aí
é uma questão que está sendo decidida no voto, não faz parte da tese jurídica que está sendo adotada pelo colegiado. Então, a gente pode simplesmente deletar essa parte toda aqui, porque ela não é uma particularidade desnecessária. Essa outra parte aqui, que está em vermelho, ela poderia ser reescrita, né? Eu reescreveria ela assim: ação anulatória de débito fiscal, ajuizamento após execução fiscal. Bom, tem que colocar os pontos, né? Ação anulatória de débito fiscal, ponto. Ajuizamento após execução fiscal, ponto. Conexão, ponto. Competência da vara de execuções fiscais. Só isso aí, né? Então, assim, é uma redução de 25 para 16 palavras, né? Que é uma redução considerável. O nosso cabeçalho ele tem que ser mais conciso. Aqui também tem um conflito improcedente, que é totalmente desnecessário o resultado aqui nessa barra de cabeçalho, né? E aqui nós temos o dispositivo, que também ele é bem extenso, né? Apenas para dizer que em caso de ação anulatória de débito fiscal ajuizada quando já há uma execução fiscal em curso, a competência é da vara de execução fiscal, né? Então, assim, talvez aqui o item 5 ele já diga tudo, né, que está sendo dito com de uma forma muito detalhada na ementa, né? Então, ele aqui colocou, né, se há conexão entre ação anulatória de débito fiscal e execução fiscal antecedente, né? Ele coloca o cerne do conflito, no final ele chega à conclusão que sim, que existe a conexão e que a vara de execuções fiscais ela é competente para julgar. E aqui no final ele colocou a competência do juízo. Então, assim, mais uma vez, por ele ter colocado no final do dispositivo a competência da vara de execuções fiscais, né, torna mais dispensável ainda essa menção que ele fez aqui no cabeçalho, né, de detalhamento quais são os juízos que estavam em conflito de competência. Então, é isso. Aqui o caso 4 é também um caso de direito tributário. Tem aqui no cabeçalho, né, uma redundância: anulação da sentença, retorno dos autos, prosseguimento do feito, provimento, né? Então, assim, talvez ele pudesse dizer só a anulação da sentença, já subentende-se que os autos vão ser retornados, né? Prosseguimento do feito também. O provimento a gente não precisa colocar aqui, que ele já vai estar lá no final do dispositivo. Então, isso aqui poderia ser alterado. Aqui, essa ementa, o que eu estava lendo dela, é que mais ou menos até o ponto 8, o ponto 8, ela se comporta como um relatório, né? A gente pode ver o próprio tipo de linguagem, a menção a folhas aqui, ó, folhas, né? E a apelação interposta pela Fazenda Nacional contra a sentença que extingue o processo, ó, que tudo bem, ele até está tentando situar, né? Prescrição intercorrente, sem condenação em custas e honorários, né? Para que constar isso aqui da ementa? Apela à Fazenda Nacional, pugnando pela reforma da sentença, tarará. Ou seja, ele está fazendo um relatório, ele não está fazendo um resumo do que foi julgado, né? E um relatório de situações que não tem necessidade de estarem aqui na ementa. Aqui fala a data da execução, o expedido, mandado de citação, penhora. Então, aqui ele está dando detalhes da tramitação do processo, né? E são detalhes que não são importantes, né? Eventualmente, pode ser que haja algum detalhe de tramitação que seja relevante,
Mas aqui a gente vai ver que esses detalhes, a ementa ela está simplesmente dizendo que não houve a prescrição intercorrente, né? Então, assim, não faz sentido ter esse tanto de detalhe aqui, parece mais até aqui parece um relatório. E aí, assim, a partir daqui, ó, mais ou menos, aqui sobreveio a sentença reconhecendo a prescrição, só faltou ele colocar aqui, é o relatório, né? E aí aqui sim ele já começa a falar de lei, né? A decretação de ofício de prescrição intercorrente, e aí aqui a tese mesmo que foi adotado pelo colegiado é que, considerando que a adesão ao parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário, o lapso prescricional quinquenal, e que entre a data do arquivamento e a data da prolação da sentença não transcorreram 5 anos, devem os autos retornar a fim de se dar prosseguimento à execução fiscal. Na verdade, ele tinha que dizer que não ocorreu aqui, nessa parte, né, que não ocorreu a prescrição intercorrente porque não houve o transcurso do prazo quinquenal. Mas aí ele está dizendo que os autos devem retornar, né? Mas, enfim, os autos vão retornar porque não houve a prescrição, por conta desse parcelamento aí. Então, foi contado o prazo de 5 anos, sem considerar que houve o parcelamento que suspende a exigibilidade do crédito durante essa contagem aí. Vamos para outro. Alguém tem alguma pergunta? Sim, professor, nós temos ali no chat uma pergunta da Caroline e depois a Cristiane levantou a mão pedindo a palavra também. O senhor consegue acessar ali o chat? Vamos ver. Ela pergunta: correto é mencionar o ramo do direito antes ou depois do processo civil? Sim, no caso, sim, o ramo do direito material seria o caso, né? Isso não é muito relevante, pode ser, sim, tributário, processual, civil. Olha, se a gente for pensar numa ordem lógica, o processual civil deveria vir antes, porque normalmente a questão processual ela é tratada antes da questão de direito material. Então, assim, por uma lógica, seria processual civil e tributário. Mas também não está errado, porque a compreensão ela chega para quem está lendo, né? Que é uma ementa que vai tratar de tributário e processual civil. Mas, via de regra, a questão processual ela é tratada em termos de lógica antes do direito material, né? Depois a Cristiane, pode ser? Cristiane? Sim. Oi. Oi. Pois não. Então, em relação aos processos ali, as emendas dos casos penais, né? Muitas vezes a gente observa que acabamos colocando ali questões que não foram objeto do recurso propriamente, como no caso ali a questão da materialidade e autoria, não tinham sido objeto do recurso e isso ficou claro ali na ementa, né? Mas a gente acaba colocando e também aqui no TRF, as turmas colocam esse ponto, assim, sempre para dizer que foi analisada e que realmente está comprovada a materialidade e a autoria e está confirmando a sentença para daí passar, enfim, para a dosimetria da pena, etc. A minha dúvida é o seguinte: nesses casos em que se reanalisa, né, nos processos criminais, algumas questões não suscitadas pela parte, precisaria constar da ementa? Ou a gente poderia até, para fins de concisão, suprimir essas questões? Olha, Cristiane, a ementa, né, como a gente viu, ela é um resumo do que foi decidido pelo colegiado, né? Se essa questão foi enfrentada e foi decidida, porque muitas vezes são questões que o juiz deve conhecer de ofício, né? Uhum. Então, assim, não é porque não foram suscitadas que o colegiado não vai tratar de algumas questões, né? Como você colocou. Então, assim, ela deve constar se ela foi objeto de deliberação do colegiado, né? Independente de ter sido suscitado ou não. Se forem questões
que podem ser examinadas de ofício, e eu entendo que sim, que elas devem constar da ementa também. Certo. Uhum, tá bom. Obrigada. De nada. Aqui, pessoal, mais uma ementa de penal, né? Esse caso aqui é um daqueles que a gente já viu aqui também, de uma ementa só com cabeçalho, né? Sem um dispositivo. E a tendência desse tipo de ementa é que ela ser muito analítica no cabeçalho, né? E o cabeçalho não se presta a isso. Ele é uma associação de palavras-chave para dar uma introdução ao que vem a seguir no dispositivo, né? Então, assim, a tendência de quem faz uma ementa só com o cabeçalho é tratar o assunto de uma forma muito analítica nesse cabeçalho. Então, acaba que ele não cumpre a função dele e algumas questões que deveriam ser tratadas no dispositivo acabam sendo passadas para esse cabeçalho, né? Então, assim, tecnicamente, não é uma ementa muito adequada, né? E acabam que algumas expressões se tornam, pela necessidade de explicar o que está acontecendo, elas se tornam muito extensas, né? Então, assim, não é um tipo de ementa que a gente recomenda. E nesse caso aí, inclusive, assim, algumas coisas poderiam ser alteradas, né? O Código de Processo Penal poderia ser o CPC, está utilizando aquela tabela, não sei se vocês lembram do Conselho Nacional de Justiça, uma tabela de siglas, né, e de nomenclaturas. A gente pode se valer daquela tabela para tornar mais concisas algumas redações, né, não só na ementa, como no voto também. Aí coloca sobre a sentença, né, absolutória, ou seja, o cabeçalho aqui ele está fazendo não apenas a função do dispositivo da ementa, que não existe, como também ele se debruça sobre questões de relatório, né? Então, tecnicamente, ela está bem aquém do que a gente, a gente já estudou. Eu terminei a minha parte de ementas uh, de tributário e de direito penal, mas eu trouxe aqui mais alguns casos para a gente aproveitar um pouco do tempo que a gente tem, de emendas que eu achei interessantes para trazer para vocês aqui, por conta das impropriedades, né? A gente fica pesquisando emendas ruins, né? Quando a gente quer emenda ruim, a gente só acha emenda boa. Quando a gente quer emenda boa, a gente só acha emenda ruim. Esse foi minha maior dificuldade em fazer pesquisa de emendas para trazer para vocês. Esse caso aqui é previdenciário, né? Aí nessa parte que eu coloquei em negrito, né? Tema decidido em sede de recurso repetitivo, né? O ideal seria colocar tema número tal, né? Seria tema repetitivo número tal, alguma coisa assim. Aqui ele colocou que foi decidido em tema repetitivo, mas ele não deu um direcionamento para quem for pesquisar esse tema, né, diretamente. Também temos aqui, inadequadamente, também o resultado, né, do julgado, que provimento da apelação, né? Aqui no final nós temos também um erro aqui de português, né? Isso aqui normalmente é uma ementa que provavelmente não passou por uma revisão. O que me chamou a atenção aqui também é que aqui esse recurso trata de prova documental. A tese do STJ que ele traz aqui fala de prova
que instrui a inicial, né? Inexistência, aqui a gente pode ver, ó, inexistência de início de prova material, aqui ele coloca o STJ, tarará, ausência de conteúdo probatório apto para comprovar, ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, né? Então, implica carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo sua extinção sem o julgamento de mérito e a consequente possibilidade do autor intentar novamente a ação. Então, aqui está falando de uma prova que instrui a inicial. Essa prova que instrui a inicial só pode ser uma prova documental, né? Porque não tem como a inicial ser instruída com uma prova testemunhal. A prova testemunhal ela é uma prova produzida no decorrer do processo, né? E aqui foi colocado que, diante da inexistência de prova testemunhal, comprovar-se o efetivo exercício da atividade rural, tarará, que se aplicar a hipótese dos autos do posicionamento firmado no... Me parece que essa ementa ela está com essa inconsistência lógica, porque, de um lado, fala de uma jurisprudência que trata de instrução da inicial e o fundamento do julgado é a ausência de prova testemunhal. Aqui também outra de previdenciário. Essa ementa aqui, o que me chamou a atenção nela foram essas menções aqui às folhas, né? E também a gente pode ver por aqui, ó, benefício por incapacidade, aposentadoria por invalidez, acidente de trabalho, né? Então a gente já tem aqui a noção de que houve uma aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho, né? Compete à justiça, né, que é a questão da competência, né? E aqui ele fala doença resultante de acidente de trabalho, né? E aqui fala que é um trabalhador que trabalhava de vaqueiro e aqui, queda de cavalo. Ele caiu do cavalo, né? Incapacidade decorreu de queda do cavalo, e aqui ele fala em hipótese de doença resultante de... Então, para mim também ficou meio estranho isso, né? Quem lê, como que é doença? Ele caiu do cavalo, né? Uma patologia, caiu do cavalo, vaqueiro, né? Então, assim, são algumas questões que talvez, eu não sei se elas foram maltratadas no voto e foram trazidas para a ementa com essas inconsistências, ou se elas estão corretamente tratadas no voto e só na redação da ementa. Muito provavelmente no voto também elas estão com esse tipo de redação dúbia, né, que deixa a gente na dúvida do que realmente, como que é a doença, se ele caiu do cavalo, né? Enfim, incapacidade pela queda do cavalo, né? Eu não consigo relacionar isso. Bom, eu não sou médico, mas eu não consigo relacionar isso com doença, né? Aqui temos mais uma também de direito administrativo, né? Aí, logo no início, a gente vê que o cabeçalho está muito extenso, né? Aí o nome dos tribunais poderiam ser tratados apenas com as siglas, né? Isso aí já ia reduzir bastante essa ementa. E ele botou repercussão geral, tema tal, embaixo ele colocou dissonância entre o acórdão deste tribunal e o entendimento do STF e STJ apenas quanto aos juros de mora, né? Também, talvez isso aqui não fosse o caso de constar do cabeçalho, né? Esse tipo de informação extensa desse. Aqui também usou uma expressão que a gente já viu que a gente deve utilizar os verbetes sempre no significado, na linguagem comum, né? Então, aqui a decisão vergastada, né? Foi chicoteada a decisão, né? Não é bem essa situação. Então, assim, é um linguajar também, acórdão turmário, também é um termo que talvez uma pessoa leiga no direito, né? Até a gente tem
assim, eu não tenho familiaridade com esse termo, né? Acórdão da turma, né? Acórdão da turma. Aqui também colocou STF, STJ, e, né, repetindo, né, o nome completo, basta botar o STF, o STJ também. Aqui ele também repetiu o acórdão turmário, né, esse linguajar mais erudito, eu não sei. Aqui botou uma crase que não existe também, enfim, também uma ementa que precisa de muitos ajustes, né? Vamos para frente. Aqui, pessoal, é aquele caso de uma ementa com eu coloquei a sigla, eu substituí, mas a ementa original, ela traz todos os nomes da família, né? Então, assim, é totalmente desnecessário, ainda que o processo seja público, não seja um processo sigiloso, né? Não há necessidade nenhuma de colocar os nomes completos, nome e sobrenome dos participantes aí do processo, né? E então, assim, também é uma coisa que a gente deve evitar, né? A gente já viu que a ementa tem que ser o mais generalizável possível, então isso aí ela foge desse padrão. Pensão por morte, né, principalmente, né, nesse caso, né. Também poderia ser bem reduzida essa extensa, o texto dela não tem necessidade de ser tão prolixo dessa forma. Se a gente pensar um pouquinho, dá para enxugar bastante essa ementa. Então, pessoal, é isso em termos de análise. Eu vou passar aqui para vocês agora, já para encaminhando para finalizar a nossa aula, algumas leituras, né, para bibliografias para vocês que quiserem se aprofundar nesse assunto. Em primeiro lugar, as diretrizes do CNJ, né, vocês conseguem na internet, numa pesquisa no Google, vocês vão ser direcionados para o site do CNJ, que lá tem esse documento disponível em PDF. Nós trabalhamos ele aqui principalmente na nossa segunda aula. Tem o livro da Esther Mota, que é muito bom, ela é uma professora de português, e ela trabalhou no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e fez essa obra em parceria com o TRE, também do Rio Grande do Sul. É um trabalho bem interessante, porque ela, além de ser uma professora de português, ela tem a experiência de ter trabalhado num tribunal, né? E assim, o livro dela é bem completo. Tem o livro do José Augusto Chaves Guimarães, também é uma referência, Ildebrando Campestrini, tem a palestra do ministro Rui Rosado de Aguiar, também, que a gente comentou aqui, trabalhamos em cima de algumas ideias extraídas dessa palestra. Tem o livro da Caliane Muniz Coutinho Pimentel, que também é uma servidora, acho que é aqui do STJ, aqui de Brasília, e ela também trabalha em assessoria de ministros, né? E ela tem um trabalho bem interessante sobre emendas jurisprudenciais, também é uma obra bem profunda sobre o tema. E tem também esse trabalho que eu encontrei na internet, que é bem interessante, sobre emendas do STF, que são 3 autoras, que foi publicado pela FGV Direito de São Paulo. Também, se não me engano, também essa obra está livre, está liberada lá para baixar, para consultar. E eu encerro aqui, pessoal, deixando o meu contato para vocês, caso alguém queira tratar de alguma coisa, tratar sobre o tema da nossa conversa. Críticas, sugestões são bem-vindas, né? Meu e-mail é esse aí. Eu agradeço imensamente aí a oportunidade, ao pessoal da escola, né? A Patrícia e sua equipe, né? O Ulisses, Rodrigo e o Tiago, né? Que trabalharam aí e mais outras pessoas que estão aí nos
nos bastidores, né? Agradeço a todos vocês participantes também pela paciência e Nismeire também pela coordenação científica do trabalho. E aqui eu vou me despedindo, muito feliz de ter concluído esse trabalho com vocês. Obrigada, professor Ronan. Em nome da escola, nós que agradecemos a parceria e a disponibilidade para executar esse projeto. É uma honra tê-los conosco, a coordenadora Nismeire também. São sempre bem-vindos e esperamos encontrá-los em outras ações da escola. Vamos seguir com essa parceria, com certeza. Estamos à disposição. Ok, agradeço aos inscritos, né, pelo interesse no curso. Esperamos ter correspondido às expectativas. A gente está com um probleminha no link de avaliação, mas a gente vai reenviar ele amanhã para o e-mail de vocês, porque é importante a gente ter esse feedback dos alunos, porque com ele a gente consegue aprimorar e rever as futuras ações. Então, eu peço que, ou através do login no EAD, vocês podem acessar esse questionário de avaliação, mas também vai ser reencaminhado para o e-mail de vocês amanhã. Lá no ambiente EAD é possível assistir a aula, quem ainda não assistiu a alguma das 4 aulas, ou rever alguma delas, e também é possível colocar a validação da presença, caso não tenham validado em algum dos encontros, é possível validar lá no ambiente EAD até segunda-feira que vem. Tem uma semana para ser feito isso, tá? Porque é a conclusão do curso, então seria segunda-feira que vem, que é o data limite para fazer essa validação da presença. Se tiverem alguma dúvida, os nossos canais da escola estão à disposição. E passo a palavra para a coordenadora, para fazer, então, uma breve despedida e agradecemos mais uma vez pela parceria. A gente é que agradece muito, mais uma vez, pela confiança, pela oportunidade. Essa jornada de aprendizado que a gente compartilhou com vocês foi muito enriquecedora e inspiradora, e não teria sido possível sem a equipe, né, da Escola da Magistratura do TRF4, principalmente você, Patrícia, que foi muito carinhosa e zelosa conosco, né? A Cristina, o Ulisses, o Tiago, o Rodrigo, como disse o nosso Ronan aí, e eu quero agradecer a todos os ouvintes também pela paciência e pela dedicação deles nas aulas práticas, pelas perguntas, pela interação. Vocês foram ótimos, muito obrigada. A gente espera também compartilhar com vocês e receber a aula de vocês aí, tá? E um agradecimento especial ao nosso professor Ronan, que nos brindou com sua experiência, sua vasta experiência. E eu quero deixar aqui uma fala da Cora Coralina. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Muito obrigada, gente, a todos vocês, viu? Um excelente final. Tá? Obrigada, gratidão. Gratidão pela presença e pela parceria. Um bom descanso e encerramos, então, essa atividade. Tá bom, muito obrigada, viu?